O maior risco do investidor é a inflação no longo prazo e eu sempre recebo perguntas sobre como se proteger da inflação. Será que eu invisto em ouro? Será que eu compro o Tesouro IPCA? Nesse vídeo eu vou trazer para você um panorama internacional da inflação no mundo e no Brasil e também como que você vai poder se proteger da inflação, zerar a inflação da sua carteira com muita eficiência investindo em ativos globais que vão justamente aumentar quando a inflação global sair de controle. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro para você como que você vai estruturar uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes de mais nada, clica no link na descrição aqui deste vídeo para você poder acessar vários materiais que eu fiz, e-books para você ver vários exemplos de investimentos globais, tanto para renda fixa como para ações. Tem vários materiais bem interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar e que vão ajudar você a ter renda passiva, renda em dólar, para que você fique com uma aposentadoria muito tranquila. E também me segue lá no Instagram, otavio.paranhos, todos os dias respondo várias perguntas por lá e também agora pelo YouTube. Então vamos direto para o nosso conteúdo, né? Quando a gente observa o que o mercado global, principalmente o mercado americano, está dizendo sobre a questão da inflação, do dólar principalmente, o que a gente observa, tá? Aqui você vê um artigo do Wall Street Journal que mostra até que ponto que foi a inflação básica do dólar nos Estados Unidos, tá? Então ela chegou ali aproximadamente um pouco acima de 8% na primeira metade de 2022. Na realidade, o mercado com um ano de antecipação não esperava que a inflação chegasse em mais de 8%. O mercado um ano antes esperava que a inflação chegasse em 4% e depois, com a inflação alta neste ponto, o mercado começou a projetar inflações cada vez mais altas, tá? O fato é que hoje, né, a inflação americana ela já caiu abaixo ali dos 4% aproximadamente e o mercado espera para o ano subsequente que ela chegue ali por volta de 2,5%. Quando nós observamos a expectativa de 5 anos, você vê o quê? Que lá no momento da pandemia, né, a expectativa de inflação para 5 anos no futuro tinha caído quase a zero. Depois, com o aumento de inflação em 2021, 2022, conforme nós falamos, subiu para uma expectativa de 5 anos de 13,5% e agora já está em quase 2%, o que estava lá em 2018. Então, na prática, as expectativas de inflação do mercado já estão ancoradas, ou seja, hoje o mercado já precifica que não há mais descontrole inflacionário. Apesar disso, é essencial que você se prepare para o caso da inflação sair descontrolada em décadas no futuro. Quando a gente observa o IPCA aqui no Brasil, a gente vê o que? Agora ele está em 3,16% nos últimos 12 meses, também por uma situação de deflação recentemente, tá? No acumulado de 12 meses. Na média, ele tende a ficar próxima à meta, ali um pouco acima de 3% nos próximos meses, tá? Sem prejuízo de uma inflação estrutural brasileira significativamente mais alta por vários motivos. Quando a gente observa o histórico de inflação nos séculos, a gente vê o quê? Que naquele período da Idade Média, né, a inflação foi de 1% ao ano de maneira geral, durante o período de 1209 a 1317, também por uma questão de crescimento populacional. Durante o período da Renascença, até 1509, ali bem quando o Brasil estava sendo descoberto, a inflação ficou praticamente no 0 a 0. Naquele período não havia Banco Central e nem estímulo monetário de maneira geral. Durante o período de 1500 a 1650 aproximadamente, no início das descobertas, a gente teve uma inflação maior de 1,5% ao ano, principalmente por uma questão de estímulos daqueles governos, endividamento e crescimento populacional nas Américas. Depois a gente teve um período principalmente que ia até as revoluções ali, que ficou aproximadamente no 0 a 0 até o começo do século XIX. Mas o que é mais notável é justamente o final do gráfico, a partir ali do século XX, né, ou seja, 1896 em diante, em que os governos passaram a gastar bem mais dinheiro, passaram a não só gastar em guerras, mas também em próprio crescimento do desenvolvimento econômico. Apareceram os bancos centrais e você vê que a inflação de fato aumentou muito, né? De um patamar praticamente nulo, que estava ali durante a era vitoriana na Inglaterra, no século XIX, passou ali para uma média de 3,9%, 4% ao ano, né? No período ali de 1896 até hoje, aproximadamente 2020, tá? Mas afinal, Otávio, o que vai me proteger da inflação? Porque afinal, eu sei que todos os preços sobem todos os dias no supermercado e eu não sei como é que eu faço para me proteger disso. Eu só ouvi falar do Tesouro IPCA, por exemplo, mas quando a gente observa ativos globais, a gente vê este gráfico aqui. Parece um pouco complexo, mas observe algo interessante. Tudo que está aqui à direita desta barra cinza significa ativos que se beneficiam quando existe crescimento econômico. E tudo que está acima da linha horizontal cinza é tudo que se beneficia quando nós temos inflação. Se nós temos uma situação de crescimento econômico e inflação mais alta, ativos
ligados a commodities e principalmente commodities diretamente irão se beneficiar. Veja que aqui nós temos também vários ativos de países emergentes. Por quê? Porque no geral, no mundo, quando países emergentes crescem, isso aqui significa basicamente que nós temos capital saindo dos países desenvolvidos e indo para onde nós temos maior crescimento. Então o crescimento vai também gerar inflação, por isso que ativos de países emergentes se beneficiam com o crescimento de inflação. Isso daí aconteceu claramente no Brasil, as ações brasileiras desempenharam muito bem naquele período dos anos 2000, quando tinha o boom de commodities e também foi um boom de inflação global também. O contrário acontece quando a gente observa ativos principalmente americanos. Então, por exemplo, ali ações americanas tendem a ir bem, não necessariamente quando nós temos uma inflação alta no mundo, tá? Mas tendem a ir bem quando nós temos um crescimento global alto. Ativos que desempenham mal de maneira geral em situações inflacionárias é a renda fixa, né? Naturalmente, porque em grande medida ela é pré-fixada, então o que é pré-fixado vai muito mal quando você tem uma inflação que aumenta, né? Como a gente observa aqui também embaixo à esquerda. Então a forma que você tem de se proteger são empresas de commodities, são empresas de países emergentes e são, obviamente, né, TIPS, que nada mais são do que tesouro indexado à inflação americano de maneira geral. Muitas pessoas perguntam para mim, Otávio, não vale a pena investir em ouro, por exemplo? Quando a gente pega o gráfico do ouro e a gente observa como que ele desempenhou ajustado pela inflação no último século aproximadamente, o que a gente vê? Naquele período ali que foi até 1971-72, o ouro ele era indexado ao dólar, tá? Ou seja, uma quantidade de dólares varia exatamente uma quantidade de ouro. Então ele não variava, certo? Veja que quando aconteceu as crises do petróleo, começando no começo dos anos 70, o ouro aumentou bastante e depois ele teve uma volatilidade gigantesca, né? Muitas pessoas alegam que eu poderia me proteger com ouro da inflação. Quando a gente considera milênios, tem até vários estudos que mostram isso, quando a gente considera milênios, sim, o ouro protege da inflação, mas não em períodos que importam para o investidor, que geralmente são janelas de 20 a 40 anos, que é o período que a pessoa investe, tá? Você pode ver um exemplo aqui, por exemplo, quando a gente pega ali do começo dos anos 80 até começo dos anos 2000, o ouro caiu, né, por onça de 2.400 dólares para a casa de um pouco menos de 500 dólares. Então ele depreciou mais de 70%, 80% nesse período ajustado pela inflação em um período longo, um período de 20 anos, não cumprindo teoricamente o seu papel de proteção inflacionária, apesar de fato ele ter uma exposição à inflação em termos de correlação de maneira geral. Outro ponto importante é o seguinte, naquele período, né, de fato uma crise, né, naquele período de guerra que a gente teve tanto na Primeira como na Segunda Guerras Mundiais, a gente vê o quê? Que no período da guerra, justamente, que foi de 14 a 18, o ouro teve uma desvalorização muito significativa, né, de praticamente 70% a 80% também, e depois na primeira e depois na Segunda Guerra, né, começando ali em 700 dólares e terminando a Segunda Guerra em 580 dólares. Ou seja, sim, o Estado americano naquele período, pelo fato de indexar o ouro à própria moeda, o dólar, né, pelo fato de ele gerar impressão monetária justamente para bancar a dívida de guerra, ele teve que desvalorizar o ouro. Em termos de investimentos em ouro, a gente tem dois grandes fundos nos Estados Unidos, que é o IAL e o GLD. O IAL teve um leve desempenho um pouco melhor aqui, principalmente por questões de rolagem, de própria construção do índice, de taxas, tá? Mas você vê que o desempenho é praticamente equivalente. Os dois começaram ali em 2005, tá? E permitem esse tipo de exposição. Eu particularmente não invisto em ouro, porque eu prefiro ações, né, que investem em commodities ao invés de investir em commodities propriamente ditas, conforme nós já iremos comentar. E um parênteses, se você está gostando desse conteúdo, dá um like, me ajuda demais, demais mesmo, o YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante e passar para mais pessoas que talvez também precisem investir no exterior, assim como você, e se proteger da inflação e do risco Brasil. Então dá um joinha, dá um like para você de fato poder fazer a diferença. Recentemente, nós observamos também novos fundos de investimento, principalmente de ações americanas, voltadas a ações que se beneficiam em situações de inflação. Um dos exemplos é este fundo aqui, o Inflation Beneficiaries ETF, que é da Horizon Kinetics. O código dele é INFL, certo? Ele é um pouco bem mais caro, né? Porque ele é realmente bem nichado, de 0,85% ao ano de taxa. Ele é bem grande, um fundo já tem mais de $1 bilhão sob gestão. E quando a gente vai ver de fato a construção dele, de fato não tem nada a ver com a média do mercado, né? Você já começa aqui com ações ligadas à indústria, né? No caso também de energia de petróleo,
também de mineração aqui, por exemplo, também a Bunge, que trabalha com herbicida, inseticida e também próprias sementes, tá? Então, de fato, é uma exposição bem maior a commodities. Um outro fundo que faz isso também é da Avantis, é o AVIE, que é bem recente este fundo aqui, bem mais barato, 0,25% ao ano, tá? Ele começou agora, então ele tem apenas 3 milhões de dólares sob gestão, a tendência é que aumente, né? Mas o mais impressionante é que quando a gente observa a construção dos setores, que a gente vê que energia, que é basicamente petróleo e gás, tem 26% de alocação, o que é enorme, né? E também saúde aqui, a gente sabe, né, que os planos de saúde de maneira geral e as farmacêuticas têm uma grande capacidade de repasse de preço, então formando aqui mais de 50% do fundo, tá? Depois a gente vê materiais básicos e financeiro, que também tendem a se beneficiar nessa situação de maior aumento de commodities. Também aqui a gente vê uma alocação bem menor em tecnologia, por exemplo. Então aqui já é um ponto de atenção para muitas pessoas que eu tenho certeza aqui que devem estar vendo esse vídeo, que tem uma alocação bem grande em tecnologia, ou por fundos ou por ações diretas, né? Então me escreva aqui se você tem uma alocação da sua carteira global acima de 22% em tecnologia. Se for o caso, você já tem uma alocação acima da média, tá? Então realmente é interessante o fato de você não estar devidamente protegido da inflação quando você tem esse tipo de exposição. E um outro fundo que é extremamente interessante e não é de ações é este aqui, o RINF, que é da ProShares, e ele basicamente vai investir na diferença entre os títulos americanos públicos prefixados e os indexados à inflação. A diferença é justamente este ganho da inflação, certo? Quando a gente observa a construção deste fundo aqui, ele tem ele investe, né, 100% em títulos públicos americanos indexados à inflação, e ele vai no mercado e vende, ou seja, ele aposta contra, né, o tesouro prefixado. Ou seja, se a inflação aumentar, esse tipo de título aqui tende a se desvalorizar e os que são indexados à inflação tendem a se valorizar. Então ele vai ganhar justamente a diferença. Veja que recentemente ele não desempenhou tão bem, porque justamente durante este período de queda, que foi de 2012 até 2020 aproximadamente, durante 8 anos, a inflação ficou sistematicamente mais baixa, com queda reais de taxas de juros, então ele foi perdendo aqui esse diferencial. Agora, obviamente, ele passou a ganhar mais, porque as expectativas de inflação aumentaram e os juros também. Outra exposição que permite que você se proteja da inflação é em commodities diretamente. Um fundo que faz isso é o DBC, é o da Invesco, é realmente bem famoso esse fundo aqui. Esse fundo aqui ele é bem mais volátil, tá? E ele vai diretamente trabalhar com contratos futuros de commodities. Não vai diretamente comprar commodities, ele vai comprar os contratos futuros. E dois fundos de ações de commodities, um é o GUNR, que é da FlexShares, que permite esse acesso não só a empresas de commodities, mas a empresas que estão adiante na linha da cadeia de produção. Então, empresas que trabalham com, por exemplo, com empacotamento, papelaria, tudo isso trabalha na linha de commodities, também irão entrar aqui. Um outro ETF bem famoso é o GNR, esse aqui é o da State Street, também tem mais de 3 bilhões e meio de dólares sob gestão, e o racional é o mesmo, tá? Só que ele vai ser um pouco mais amplo no que se refere a commodities, então ele vai investir principalmente em petrolíferas, empresas de mineração, e vai ter este resultado aqui. Conforme você observa aqui no gráfico, você vê que o DBC performa aqui conforme as commodities de maneira geral, e estes dois fundos aqui, que são de ações de commodities, eles tenderão a performar melhor. Por isso que de maneira geral eu prefiro empresas e não commodities, que tendem meramente a reajustar a inflação ao longo dos ciclos, tá? Quando a gente pega um período mais longo, eu vou até tirar esses dois fundos aqui, eu vou colocar, por exemplo, o petróleo para você vê que a exposição do DBC, que é um fundo de contratos futuros de commodities, em grande medida ele é muito parecido com o petróleo. Você vê aqui que a correlação é enorme, tá? O petróleo é um pouco mais volátil, caiu mais na pandemia, subiu mais agora recentemente, mas de maneira geral o desempenho é bem parecido. E por fim, imobiliário, imóveis. É importante que você saiba que imóveis também reajustam a inflação, principalmente fora dos Estados Unidos, quando a gente pensa em imobiliário global. Um fundo que faz isso é o BLDG, que é da Cambria, que é bem interessante porque ele investe em REITs, empresas de exploração imobiliária mais baratas do que a média, tá? Esse tipo de fundo aqui, ele é relativamente pequeno ainda por ser realmente muito nichado, tem um capital ali de 24 milhões de dólares aproximadamente, e vai dar para você esta exposição aqui com 60% nos Estados Unidos e vários outros países que normalmente não entram nos fundos de ações, porque esses aqui são de emergentes em grande medida. México, África do Sul, aqui a própria Turquia, você vê que entra aqui, Malásia também, e veja aqui os tipos de REITs, né? Principalmente aqui de varejo, né? REITs diversificados de saúde e industriais, né? De saúde também, e os de hotéis são realmente REITs bem raros no Brasil, que a gente observa
observa pouco no setor ali de fundos imobiliários. E uma última alocação em real estate é o REET, que vai justamente investir de maneira global em REITs, certo? Esse aqui ele é um pouco mais neutro, entre aspas, tá? Quando a gente observa a alocação, ele vai investir ali 71% nos Estados Unidos, então uma alocação bem maior americana, e por setores aqui, a alocação ela difere bastante do BLDG, né? Ele é bem mais amplo, então ele vai investir bem mais na parte industrial e multifamiliar de moradia, né? O que é relativamente raro no BLDG. Então estes são os ativos que eu gostaria de mostrar para você. Obviamente são muitas alternativas, né? Você precisa montar primeiro a sua estratégia para montar uma estratégia de renda, principalmente no usufruto, mas só para mostrar que é importante você eventualmente considerar aumentar as alocações em setores que vão justamente proteger você da inflação, como commodities, países emergentes e imobiliário de maneira geral. De maneira geral, eu faço isso através de fundos de valor que tendem a ter esse tipo de exposição, sem prejuízo de você se proteger da inflação de uma maneira bem mais nichada, caso você prefira, tá? É importante dizer que não exige nenhum tipo de manutenção ou análise do mercado e você vai poder com muita tranquilidade se aposentar tendo uma renda em dólar, que esta renda em dólar também estará protegida no caso de perda de controle inflacionário em qualquer moeda. Então, se você gostou desse conteúdo, coloca aqui nos comentários se você aumenta o peso em algum setor ou não, em quais ativos você acredita que você invista que vão proteger você mais da inflação, e compartilhe esse vídeo, pega o link, manda no grupo da família, no grupo dos amigos, porque é essencial que todo mundo invista no exterior e blinde o seu capital do risco do Brasil. E também, por favor, dê um like nesse vídeo, porque me ajuda demais para o YouTube entender que isso daqui é importante, que faz sentido para você. Então clica no like e dá um joinha. Então se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!